qual a história por trás dos sobreviventes em Forsaken. A gente sabe que tem uma criadora no Forsaken chamada Spectro. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Raul e eu estou aqui para gravar mais vídeo pra vocês em Forsaken, galera. E hoje estou com a história dos sobreviventes em Forsaken. Então vamos saber tudo o que aconteceu. Então deixa o like, se inscreve no canal se vocês quiserem parte 3. Então bora pro vídeo! Ele é o criador de Forsaken e foi ele que basicamente prendeu eles até a morte. É por isso que eles ficam morrendo repetidamente. E também são perseguidos por um certo assassino. Isso acontece porque os sobreviventes fizeram coisas horríveis dentro do Roblox. Eles ficam presos para pagar os seus pecados pela eternidade. Mas o porquê que eles foram amaldiçoados, presos no jogo e tudo mais, isso tudo eu vou explicar nesse vídeo. Apesar de muitos sobreviventes estar pagando pelo seu erro, tem um sobrevivente que ele se destaca porque ele foi considerado injustiçado por ele estar preso em Forsaken, que é o Ghast. Ele acabou surgindo de uma animação do Roblox que conta um pouco mais sobre sua história, onde ele começa a lutar com um exército de Bacon Heads. Ele tinha uma vida normal, até os seus pais acabarem indo de... Os pais deles foram mortos por um grupo de Bacons. Isso fez o Ghast ter ódio pelo Bacon na sua vida inteira, mas esse ódio passou e ele teve uma esposa. Eles se casaram e tiveram uma filha. Só que aí ao longo do tempo ele foi chamado para o exército numa luta entre Ghasts e Bacons. Ele foi com os outros, batalhou e tudo mais, e na animação aparece que ele sobreviveu ao exército. Mas em Forsaken não. Ele se sacrificou tacando uma granada em um Bacon Hair e foi assim que ele foi parar no mundo de Forsaken. E também existe uma teoria que o Ghast fica guardando fotos de sua filha e sua esposa. E é claro que ele lamenta por ter deixado elas duas. E se você não sabia, os Ghast eram jogadores reais do Roblox. Antigamente no Roblox você poderia entrar como convidado, como Ghast. Era uma conta teste para ver se você gostava do Roblox. E se sim, você ia lá e criava uma conta. Só que eles acabaram sendo removidos no final de 2018. E na história de Forsaken, ele parece que foi o único Ghast que sobrou. Por isso, ele foi considerado um herói. E ele também foi injustiçado por não ter arma para se defender. A gente começa o jogo jogando com o Noob, mas agora na atualização podemos jogar com 3 personagens. Na descrição dele fala que ele está com medo, mas ainda quer encontrar a saída. Isso faz total sentido, porque se você vê a cara do Noob, ele está com medo, então faz muito sentido. Ele sente medo até quando conversa com outros jogadores. Mas se você pegar qualquer foto do Noob, você sempre vai ver que ele está sorrindo. Mas o que aconteceu de fato para ele ficar assim? O Noob sempre andava com o Ghast 666. Eles eram muito próximos, sempre brincavam e saíam juntos. Mas sempre quando eles ficavam juntos, algo de ruim sempre acontecia. E foi assim que eles pararam de andar junto e de serem amigos. É, galera, tadinho deles. Mas ninguém sabe o porquê aconteceu isso. Mas isso será explicado quando ele virar pro jogo. Mas essa perda de amizade fez que o Noob ficasse com medo e muito retraído. Se a gente der uma pesquisada, a gente descobre que ele foi banido pelo próprio criador do jogo. Então isso explica o porquê o Noob está assim. Por isso que ele deve ter ficado assustado e entre outros por causa da perca do amigo dele. Mas há uma teoria que o Ghast 666, acho que foi o Noob que baniu ele. E no lobby tem uma carta do Noob que diz assim: já faz um tempo, não faço ideia se isso vai chegar até você, mas espero que sim. Será que nós podemos nos encontrar novamente de alguma forma? Me arrependo de tantas coisas e eventos recentes me fizeram perceber algumas coisas sobre mim mesmo. Por que você desapareceu? Foi eu quem te machucou? O Builderman é um dos personagens para te dar suporte no jogo. Eu acho que todo mundo já sabe que ele é o dono do Roblox, conhecido como David Baszucki. Ele é basicamente dono de todos os mapas do Forsaken. Foi ele que fez tudo aquilo sozinho. Ele nunca morre e envelhece, porque até ele pode voltar a hora que ele quiser, porque ele é o dono do Roblox.
Ele não tá lá pra pagar os seus pecados. Diz uma promessa que ele tá lá pra proteger os outros sobreviventes. Shadlex, eu não sei como é que fala, mas eu chamo ele de Sky. Ele é amigo do Builderman. Ele é um ex-funcionário do Roblox. Seu nome verdadeiro é John. Porém, nos dias de hoje, ele não trabalha mais pro Roblox. Tanto ele quanto o Builderman prometeram proteger todos os sobreviventes. Só que ele guarda um segredo que ele não quer que ninguém saiba, que senão vai acabar arruinando sua reputação em Forsaken. O segredo é que o Sky é o verdadeiro criador do assassino 1x4, que é o 1x1x1x1, assim vai. O killer mais tenebroso em Forsaken. Ele não quer nada, ele só quer matar o Sky, porque parece que o 1x4 não queria ser criado, e ele acaba culpando o Sky. Elliot, ele é o único sobrevivente feito de outro jogo do Roblox. Estamos falando do jogo Trabalho em uma Pizzaria, aquele jogo que você tem que fazer a pizzaria, entregar nas casas e tudo mais. E ele sempre foi o melhor funcionário do mês na pizzaria. E ele sempre se coloca os outros no lugar dele. Por exemplo, a barra dele é 80 enquanto a dos outros são bem maiores que ele. Ele é um dos sobreviventes com um passado um pouco perturbador. Porque todo mundo sabe que o Cool Kid já invadia jogos, principalmente esse jogo da pizza do Elliot, e trazia o impossível de jogar o jogo. O Elliot também tem uma família em Forsaken, que é a irmã dele chamada Mia. E talvez esse que ele também está abraçando deve ser o seu pai, que se chama Mr. Builder. 007N7, ele casava muito no Roblox, junto com seu amigo Nolly, que inclusive eu comprei ele no Forsaken. Se vocês quiserem um vídeo de eu jogando com ele, é só comentar. Como eu disse, ele causava muito no Roblox, até abrir sua porta da sua casa e encontrar uma caixa. E lá dentro havia um bebê. E era o Cool Kid. O 007N7 decidiu adotar o Cool Kid. Depois que ele adotou, ele jurou parar com a vida de hacker exposed para poder cuidar do Cool Kid. Mas ele queria que o Cool Kid seguisse os seus planos de ser o hacker no Roblox. O Elliot e o 007 não se davam bem porque ele levava o Cool Kid pra pizzaria e fazia o caos lá. Mas ele tem um pouquinho de vergonha dos seus atos e ele tenta conversar também com o Builderman e o Sky dentro do Forsaken. E o 007, ele usa essa blusa engraçada para agradar o Cool Kid, porque o Cool Kid acha isso muito legal. E quando o Cool Kid vê o 007 na partida, ele finaliza ele de um jeito estranho, como se reconhecesse seu pai, meio que abraçando ele. Os outros ele finaliza assim, aí quando é o seu pai é desse jeito. E também, quando fica só o Cool Kid e o pai dele, toca uma musiquinha na partida. Ele também é muito destacado pela sua habilidade, que dá 2 vidas pra ele. E Two Time também tem um passado obscuro, pois ele traiu o seu próprio amigo. Se a gente for um tradutor e traduzir, fica 2 vezes, porque o Two Time faz parte de um culto que acha que há uma segunda vida depois da morte. Seu amigo se chamava Euziwi, pois o seu amigo não imaginava que isso iria acontecer. O Two Time acabou perdendo sua cabeça, pois ele ficou muito doido sobre esse negócio de 2 vidas. O culto, que se chama Spawn, começou a atacar um monte de coisa na cabeça do Two Time, fazendo ele fazer coisas inacreditáveis. E em um certo momento, o Two Time decidiu sair com seu melhor amigo. E foi quando ele decidiu fazer a pior coisa da sua vida, que foi sacar uma adaga das suas costas. E resolve tirar a vida do seu amigo, oferecendo ele o sacrifício pela segunda vida. E essa ideia veio do culto chamado Spawn. Quando ele usa sua habilidade, ele acha que seu culto está certo, mas não. Sua habilidade foi dada ilegítima, foi dada ao espectro, para limitar mais sua falsa crença. Temos o do CK, que ele faz referência ao diretor do Roblox, que trabalhou entre 2006 e 2019. Sua aparência é bem icônica, porque ele tem uma abóbora na cabeça. E ele chama muita atenção por não ser um sobrevivente que corre, mas sim flutuar. Dizem que quando o espectro veio capturar o do CK, teve que tirar suas habilidades verdadeiras, ou seja, nerfar ele. A história de do CK é um pouco misteriosa ainda em Forsaken. Tep trabalhava para o Builderman e sua função era destruir a casa de usuários que foram banidos do Roblox. Por exemplo, se você foi banido, a função do Tep era ir lá e destruir o seu mundo. E assim que ele destruía, ele pregava materiais para construir mais
construções. Mas a comunidade começou a acusar ele de ser um vilão. Ele acabou sendo caçado por vários jogadores do Roblox indignados com isso. Isso acabou fazendo o Tep se isolar e cercar sua casa com várias armadilhas para se proteger. Sua característica lembra uma criatura que sofre sozinha. Em silêncio, dizemos. E agora a gente vai falar sobre o Chance. Ele se destaca pois ele tem uma moeda que te dá bônus ou desvantagens. Uma curiosidade é que o Chance nasceu em um ambiente de riqueza. Chance cresceu com sentimento de adrenalina. Como ele vem de uma família muito rica, os pais dele tinham até mesmo também um cassino. Ele acabou herdando o cassino dos próprios pais. E foi aí que ele desenvolveu suas habilidades de aposta, sorte e crença. Crença no destino. A vida dele foi assim, ele se colocava em situações perigosas para sentir adrenalina correndo pelo seu corpo. E assim o Chase virou um sobrevivente do Forsaken, durão e com uma das armas mais fortes do jogo. Ele acabou fazendo amizade com um jogador que se chama iTrap, acho que é assim que fala. E ele fez parte sobre o incidente de 1º de abril de 2012, quando o Roblox foi hackeado. Então foi, chegamos no final do vídeo. Eu peguei a inspiração desse canal que vai estar bem aí na tela pra vocês. Se inscreve no canal dele, gente, vai lá assistir os vídeos dele que é muito legal. Um beijo a todos e tchau!